Lutero era um monge alemão, e talvez a gente podia dizer assim, até uma pessoa muito comum. E segundo o povo que conheceu ele pessoalmente, era um homem até severo, homem durão, homem rude, grosso. Alguns o caracterizavam assim. Mas essa é a primeira lição que nós aprendemos a respeito da reforma protestante. Deus usa quem Ele quer e aonde Ele quer. O negócio não é o servo, o negócio é o Senhor que usa. Talvez Lutero não tivesse vaga nos nossos seminários hoje em dia, nem vaga para ser um líder, pelo seu jeitão, mas foi um servo nas mãos de Deus. Um servo comum nas mãos de Deus pode ser usado para começar uma grande obra. Você crê? Às vezes você acha assim: pastor, eu sou muito comum, eu sou uma pessoa igual a todo mundo. E aí, são esses mesmos que Deus quer usar. E no dia 31 de outubro de 1517, ele afixou as 95 teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg. E esse ato, irmãos, deu início a um movimento que ficou conhecido como a Reforma Protestante. Um movimento de transformação radical que mudaria a história da igreja cristã. E que nessa terça-feira, 31 de outubro de 2017, completou 500 anos. E até hoje nós estamos lembrando e falando sobre esse homem que viveu há 500 anos atrás. Se nós formos olhar para a história, nós vamos ver que a igreja católica, apostólica, romana, ela foi fundada no século III, quando houve a fusão da igreja com o Estado, através de um imperador chamado Constantino. Ele teve uma ideia, o Império Romano tentou destruir a igreja por todo jeito, em 3 séculos, não conseguiu. Então Constantino disse assim: nós temos que nos unir a ele. E ele então fez um decreto e disse: a partir de agora todo mundo é cristão. Ele pensou talvez que estivesse fazendo uma coisa boa, mas não foi bom não. Porque a única coisa que leva uma pessoa a entrar na igreja verdadeiramente chama-se conversão e novo nascimento. Ninguém pode vir para Cristo por si mesmo, porque aí você não vem transformado. Todo o império veio para dentro da igreja, e através disso a igreja foi se desviando dos princípios dos apóstolos e da igreja primitiva do Novo Testamento. E a Idade Média foi um período onde a igreja então se desviou totalmente dos princípios. E começa a surgir na Europa esse movimento de mudança, de inquietação, de rompimento com a Idade Média, onde se muda uma época da história, muda-se da Idade Média para a Idade Moderna. Quem estudou a história aqui sabe disso. E uma das coisas que ajudou a mudar foi a Reforma Protestante, ou esse movimento que começou dentro da Igreja Católica e que tinha o objetivo de voltar. Na verdade, a reforma não é para inovar, a reforma é para retornar. O objetivo da reforma é um retorno às Escrituras. Colocar de novo a Bíblia nas mãos do povo que a igreja tinha tirado.
Não havia acesso à palavra de Deus, e por causa da falta de acesso e da falta de conhecimento da palavra, o povo foi sendo manobrado, e os princípios bíblicos foram sendo cada dia abandonados. E surge esse movimento para fazer com que as escrituras sagradas voltassem ao centro de todas as coisas. Talvez esse seja o maior legado da reforma. Fazer com que a Bíblia voltasse para o lugar de onde ela nunca devia de ter saído, que é a centralidade da igreja, a centralidade da vida, a palavra de Deus, e fazer com que as pessoas entendessem que a salvação, segundo a palavra de Deus, não é algo que a gente conquista. A salvação, segundo a palavra de Deus, é algo que nos é dado por Deus pela sua graça e é recebida apenas pela fé. Voltar à Bíblia e voltar ao entendimento da salvação. A reforma, na verdade, irmãos, é voltar ao movimento, ao cristianismo original. A grande proposta dos reformadores era voltar a ser bíblico, a ser apostólico, que ficou durante muito tempo enterrado, empoeirado no meio de tantos séculos de tradição e de desvio. Em meados do século XX, pode passar um pouquinho, 5 afirmações. É interessante porque a gente ouve sempre falar dos 5 postulados da reforma, e se falou muito esse mês de outubro que passou, como se isso fosse uma coisa que os reformadores fizeram. Não, isso na verdade foi um entendimento do século XX de alguém que estudou o que os reformadores estavam fazendo. Para explicar os fundamentos da reforma, chegou-se a esses 5 pilares, que é chamado, passa aí, dos 5, antes, isso, 5 pilares essenciais à vida e prática cristã. São chamados 5 solas da reforma, porque são termos em latim, que aparecem em vários escritos dos reformadores, mas os reformadores não colocaram eles juntos. Isso foi uma ideia que se teve, mas didática, porque nos faz entender perfeitamente qual era a proposta da reforma protestante. Os 5 solas da reforma, os 5 postulados, os 5 princípios da reforma é sobre a qual a igreja evangélica, a igreja bíblica está baseada. Isso foi esse teólogo, Teodoro Engelder, 1916, que falou desses 5 temas. Primeiro dele, sola escritura. Somente a Bíblia, somente a Escritura. A autoridade da igreja é a autoridade da palavra de Deus. A igreja precisa ser bíblica. Não existe nada que esteja acima da Bíblia nem além da Bíblia. Outra coisa que a reforma resgatou é o sola gratia, ou somente a graça. Salvação é pela graça, não por obras. E o apóstolo Paulo já dizia isso em Efésios, para que ninguém se glorie. Pela graça sois salvos. E o terceiro postulado é ligado à salvação, porque diz assim, sola fides, ou somente a fé. A graça de Deus é o fundamento da salvação, mas o homem recebe a salvação pela fé. Eu gostava sempre, quando dava aula para a classe de batismo, classe Nova Vida, de explicar a graça e a fé. A graça é a luz do sol. A fé é a janela. O que ilumina um quarto de manhã cedo? É a janela ou a luz do sol? Mas se a janela estiver fechada? Então a graça é a luz
que vem para salvar, sem merecimento. Mas essa luz só pode entrar no seu coração se você tiver fé, se você abrir a janela do seu coração e dizer: graça, entra em mim, eu creio que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da minha vida. Outra coisa que a reforma trouxe é o só lhe deu glória, ou glória, ou somente glória, a quem? A Deus. A Ele apenas nós devemos adorar e servir. Quinto, Cristo solos, ou solos Cristos, somente Jesus Cristo. A única maneira do homem se salvar é através de Jesus Cristo. Ele é o único mediador, disse o apóstolo Paulo novamente. Por isso que eu estou dizendo aos irmãos que a reforma está voltando para a Bíblia. E o movimento pentecostal no início do século 20, ele colocou um sexto princípio para a igreja evangélica, protestante ou reformada, que foi o solos, pode passar, solos Espíritos Santos, somente o Espírito Santo, somente o Espírito Santo, só a Escritura, só a graça, só a fé, a glória somente a Deus, só Jesus Cristo salva e só o Espírito Santo conduz a igreja. Amém? Pastor, mas será que isso é relevante para os nossos dias? O que nós, como igreja presbiteriana, igreja local, século 21, o que a gente tem a ver com isso? Eu vou dizer mais para os irmãos: a reforma protestante não é apenas importante por causa da questão histórica, não. Porque a igreja evangélica surgiu da reforma protestante. Nós somos filhos da reforma. Mas não é só a história que faz a reforma importante. E hoje nós precisamos mais do que nunca mantermos a essência da reforma. Porque a igreja, ela é reformada, mas precisando sempre se reformar. Em direção a quê, pastor? Em direção à Bíblia. Em direção à palavra de Deus. Em todo tempo nós precisamos atualizar o sistema, usando uma linguagem aqui que talvez você vai entender. De vez em quando não aparece lá: esse sistema precisa ser atualizado. E às vezes é até chato, né, irmãos? Porque o computador vai desligar e fica rodando aquele negócio. Mas isso é importante porque está voltando, ou está atualizando, está melhorando. Por isso que os reformadores disseram: igreja reformada sempre se reformando. Ou seja, nós corremos o risco de nos afastar da palavra. Então, de vez em quando, nós temos que atualizar o sistema. Vamos voltar para a Bíblia, gente. Vamos olhar para a Bíblia. Vamos entender a Bíblia. Vamos ver se nós não estamos nos desviando do verdadeiro Evangelho. E isso é a importância da reforma para os nossos dias. Nós precisamos olhar sempre em direção ao Evangelho e saber se nós não estamos nos desviando dele. Tem muitas mudanças que ainda precisam acontecer para que aquilo que foi conquistado não se perca. Porque nós vivemos, irmãos, hoje o tempo da pós-verdade. O tempo, a pós-modernidade é o tempo da pós-verdade. Ou seja, não existe mais verdade absoluta. Ou seja, a Europa já vive hoje o pós-cristianismo. É o tempo depois do cristianismo. E nós temos o desafio de ser igreja e de viver a igreja nesse tempo. Por isso que eu postei lá: não solta o martelo. O martelo que Lutero usou para fixar
e aquilo ali era como se fosse o jornal da época ou o Facebook, na porta da igreja, porque todo mundo ia para a igreja. Dia 1º de novembro é o dia de todos os santos, até hoje. Por quê? Ficam pensando assim, será que nós esquecemos de homenagear algum santo? Porque tem dia do santo tal, do santo tal, do santo tal. E se ficou alguém sem a gente homenagear? E aí então eles criaram o dia de todos os santos, porque aí ninguém fica triste. Homenageia todo mundo. E era o dia que todo mundo vinha para a igreja. Não tinha jornal, não tinha televisão, não tinha internet. As notícias se afixavam na porta da igreja. E Lutero, dia 31, um dia antes, vai lá e prega lá as suas 95 teses. E aquilo cria um transtorno, porque ele estava contestando a igreja, a autoridade da igreja. E o que eu tenho dito é: o martelo continua na nossa mão. A reforma não acabou, não. Nós temos muita coisa para fazer ainda. Nós temos que construir uma igreja bíblica verdadeira no meio de um tempo totalmente desestruturado. Hoje ainda é tempo de nós ressaltarmos e relembrarmos que as Escrituras Sagradas são a autoridade máxima sobre a nossa vida. Hoje ainda é tempo de nós declararmos, irmãos, que a salvação é apenas pela graça de Deus. Eu vi a crítica aí de um louvor, não ouvi ainda, porque algum cantor, cantora, compôs uma música dizendo: eu estou conquistando o céu a cada dia. Ninguém conquista o céu a cada dia. Quem conquistou o céu para nós foi Jesus Cristo. Está errado. Então nós temos que olhar para isso que estão ensinando. O que eu estou pregando, o que eu estou crendo, o que eu estou defendendo, o que eu estou obedecendo, é ou não o que a palavra de Deus está dizendo? A igreja tem que responder a essa sociedade. A sociedade que desconsiderou a herança moral e os princípios deixados pelos seus antepassados. Antigamente o homem rebolava, o povo tinha vergonha. Hoje o homem rebola e todo mundo bate palma. Acha bonito, acha lindo. Estou falando alguma bobagem aqui? É o mundo que nós estamos vivendo. É o mundo que os nossos filhos estão sendo criados. Mas nós precisamos lembrar, irmãos, o que Jesus Cristo disse em Mateus 24. Abra sua Bíblia aí. Porque a gente não pode se desesperar. Mateus 24, versículo 35 diz o quê? Jesus Cristo disse: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Se Jesus Cristo não voltar daqui a 100 anos, quem de nós estará aqui nesse culto? Talvez alguns. Talvez a Ágata. Daqui a 200 anos, quem de nós estará aqui? Ninguém. Mas se Jesus não voltar daqui a 200 anos, quem estiver pregando vai pregar essa mesma palavra. Essa Bíblia vai estar sendo pregada daqui a 200 anos. E se daqui a 1000 anos Jesus não voltar, a palavra de Deus vai continuar sendo pregada, sendo obedecida, sendo crida, porque ele disse: os céus e a terra podem passar, mas as minhas palavras não passarão. A resposta para esse mundo está na palavra de Deus. E nós somos a igreja reformada, sempre se reformando para andar de acordo com o que a Bíblia diz. Muita gente perdeu a vida por causa da reforma protestante. Os dois homens que mais contribuíram para a reforma protestante na Inglaterra morreram queimados, um agarrado no outro.
Um já tinha 80 anos e o outro era mais novo. Eles foram queimados. O mais velho, o fogo pegou e ele morreu mais depressa. Mas amarraram mal, o mais novo, e ele foi cozinhado, as pernas foram queimadas, ele levou horas agonizando. Mais de 300 pessoas foram queimadas vivas, só na Inglaterra, para que a reforma protestante se estabelecesse. É um movimento de coragem. É um movimento que nós precisamos dar continuidade a ele, lembrar daqueles que pagaram o preço lá atrás. Não é história da carochinha, não. É coisa séria. Sangue foi derramado. Para que a Bíblia pudesse estar na nossa mão hoje, sangue foi derramado. Para que a Bíblia pudesse ter sido traduzida para as línguas mais comuns, alto preço foi pago. E a reforma não é só história, a reforma é padrão de vida, é conduta para a igreja. A reforma buscou resgatar o propósito de Deus para o homem, deixando como herança para a nossa geração alguns princípios que eu queria ver com os irmãos nessa noite, porque eu creio que cada um de nós aqui quer viver os princípios de Deus na sua vida. Amém? Você quer viver o princípio de Deus para a sua vida? Onde é que eu acho aquilo que Deus tem para a minha vida? Aonde, irmão? Na Bíblia. Então eu preciso olhar para a Bíblia, eu preciso olhar para esse movimento e pensar, para vivenciar o propósito de Deus na minha vida. Pode passar. 6 princípios para vivenciar o propósito de Deus na nossa vida. O primeiro deles é: encontre todas as suas respostas na Bíblia. Vamos falar? Encontre todas as suas respostas aonde? Na Bíblia. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Vamos ler juntos aqui na tela? Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. O que ela faz? O que a palavra de Deus faz, irmão, segundo o autor de Hebreus? Vamos lá? Ela penetra ao ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medula, e julga os pensamentos e intenções do coração. Encontre todas as respostas que você precisa para a sua vida. Onde? Na Bíblia. Não é o que você acha, não é o que eu acho, é o que a Bíblia diz. Toda vez que houver alguma divergência, toda vez que houver alguma confusão, toda vez que houver alguma dúvida na sua vida, na igreja ou em qualquer outro lugar, nós precisamos olhar para a Bíblia e perguntar o que a Bíblia ensina sobre isso. Então nós temos que seguir o que a Bíblia diz sobre isso. Primeira coisa que você não pode esquecer, irmão. Por que a Bíblia é relevante para a sua vida? Você não pode esquecer de algumas coisas. Primeiro, a Bíblia é a palavra de Deus. Salmo 119, versículo 89 diz o quê? A tua palavra, Senhor, para sempre está firmada nos céus. Não esqueça que a Bíblia é a palavra de Deus. Ela fechada é apenas um livro, mas aberta é Deus falando do seu coração. Quando nós lemos a Bíblia, quando nós olhamos para a Bíblia, Deus está falando. Segunda coisa, você não pode esquecer que a Bíblia é perfeita e sem limitações. Não há erro na Bíblia, é engano. O que estão dizendo, o que estão ensinando, o que estão querendo colocar na cabeça dos nossos jovens, de que existem palavras humanas na Bíblia e que muita coisa na Bíblia foi distorcida. É questão de fé, mas é uma coisa que nós precisamos declarar em alto e bom som. Eu creio que esse livro é perfeito. Todas as palavras que estão aqui são palavras de Deus. Perguntaram ao pastor: pastor, o senhor crê de verdade na Bíblia? Ele disse: eu creio. E como é que Jonas então ficou 3 dias e 3 noites na barriga de um peixe e não morreu? E ele disse: o que diz a Bíblia? A Bíblia diz exatamente isso que eu disse.
Então, se a Bíblia diz isso, eu creio nisso, porque eu creio que a Bíblia é perfeita e nela não tem nada errado. Se a Bíblia me dissesse que foi Jonas que engoliu a baleia, eu ia acreditar. É questão de fé, irmão. Terceiro lugar, Salmo 19:7 diz: a lei do Senhor é o quê? Perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Terceiro lugar, a Bíblia te dá princípios eternos para a vida prática. Tudo o que você precisa saber para viver, sobre casamento, sobre negócios, sobre tudo está na Bíblia. Olha para a Bíblia e você vai entender, e você vai ter os princípios que vão nortear toda a sua vida. Tiago 1:25 diz o quê? Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz liberdade e persevera na prática dessa lei, o que vai acontecer com ele? Não esquecendo o que ouviu, mas praticando, vai ser o quê? Feliz naquilo que fizer. Se você praticar a Bíblia, você vai colher felicidade. Se você praticar as obras da carne, você não vai colher. Como é que a Bíblia ensina a resolver conflito? Como é que a Bíblia ensina a resolver as coisas? Olha para a palavra, ela está cheia de princípios e de práticas, de dicas de como viver e o que fazer. Quarto, a Bíblia supre todas as suas necessidades. Você não precisa de mais nada, a não ser da palavra de Deus. Amém? Salmo 107:20 diz: Ele enviou a sua palavra e os curou e os livrou da morte. A palavra de Deus é poderosa. Amém? Quinto, a Bíblia revela, irmãos, o suficiente para que você viva na plenitude. 2 Timóteo 3:16 e 17 diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil. Para quê? Para ensinar, para repreender. Você gosta de ser repreendido? Mas a Bíblia vai nos repreender para o quê? Corrigir, para instruir na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Irmãos, a palavra de Deus não abre janela nos céus. O que a palavra de Deus abre é portas. Janela é muito pouco para o que ela pode abrir. Não fica olhando, porque da janela você olha e não experimenta, mas a porta você sai e vai viver a realidade. O que Deus tem para nós é muito maior do que sermos apenas espectadores. Ele quer que nós vivamos a realidade do reino na nossa vida. E a realidade do reino é a realidade da palavra de Deus. Amém? Olha para a Bíblia, estuda a sua Bíblia, leia a sua Bíblia, apegue-se à sua Bíblia. Francis Schaeffer dizia que todos nós devíamos manter a Bíblia na nossa mesa de cabeceira. E de vez em quando tocar nela, abraçar ela, beijar ela. E dizer: obrigado, Senhor, porque se não fosse esse livro eu estaria na escuridão, se não fosse esse livro eu estaria perdido, se não fosse esse livro eu não saberia nada sobre o teu amor, se não fosse esse livro eu não conheceria nada a respeito de Jesus Cristo, se não fosse esse livro eu estaria condenado. É a revelação de Deus para as nossas vidas. Ame a sua palavra, apegue-se à sua palavra. Segundo lugar, meus irmãos, para vivenciar o propósito eterno de Deus na nossa vida, olhando para os princípios da reforma, nós precisamos desfrutar da graça e da bondade de Deus. Vamos falar juntos? Desfrute da graça e da bondade de Deus. Me ajuda aí, fala com alguém. Ô irmão, desfruta da graça e da bondade. O que ele disse a Paulo, em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, ele diz assim, Paulo dizendo: mas ele me disse, minha graça é o quê? É suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim.
não há nada que você possa fazer para Deus te amar mais. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Nada do que você faça vai fazer Deus amar mais você. Ele já te ama na medida, na suficiência, na infinitude, na plenitude, na perfeição, na grandeza. E também não há nada que você possa fazer, irmão, que faça Deus te amar menos. Você não pode aumentar o amor de Deus, mas você também não pode diminuir esse amor. Quem aqui tem a certeza de que amanhã vai amanhecer vivo? Levanta a mão. Tem alguém? Nós não temos essa certeza. Nós precisamos ter a certeza que se Jesus nos chamar hoje, nós vamos para a glória. Mas se você acordar vivo amanhã, presta atenção. Se você acordar vivo amanhã, você pode ter uma certeza. Você pode ter uma certeza no seu coração. O Senhor continua te amando. O amor dele não muda. Não há risco de amanhã ele deixar de te amar. Nada que você faça vai fazer Deus te amar mais, e nada do que você faça vai fazer Deus te amar menos. Você é um filho amado de Deus. Agora, as nossas limitações nos revelam a nossa necessidade de Deus. Por que Deus te põe com espinho na carne, como ele colocou Paulo? Porque através da fraqueza ele está aperfeiçoando o melhor que você tem. Através das dificuldades que você está vivendo, e eu sei que muita gente aqui, ou talvez todos tenham dificuldades, ou estejam vivendo algumas dificuldades na sua vida, e você pensa, por que Deus me colocou nessa dificuldade? Por que eu estou passando por essa provação? E Paulo questionou a Deus e disse: Senhor, por que eu estou passando por isso? Tira esse espinho de mim. E ele disse que orou 3 vezes, e Deus disse: Paulo, a minha graça te é suficiente. Se alegre na sua fraqueza, porque é através da sua fraqueza que o meu poder se aperfeiçoa na sua vida. O que Deus está fazendo comigo e com você, nos colocando em situações que limitam a nossa vida, é extraindo o que há de melhor em nós. Por trás das suas maiores dificuldades vai estar a sua melhor versão de você mesmo. E ele diz o quê? Que a graça é o quê, irmãos? Suficiente. Pode passar. Essa palavra suficiente significa levantar uma barreira quando as avalanches da vida tentam te atingir. Quando os problemas, as ondas se levantam contra nós e dão com força na nossa vida para nos destruir, para nos derrubar, a graça de Deus se coloca como uma barreira na nossa frente e não deixa que isso nos atinja. A graça de Deus vai te fazer o quê? Forte e inabalável para proteger os seus maiores tesouros e as suas maiores conquistas. Por isso que nós não precisamos mais nada a não ser da graça de Deus na nossa vida. Porque quando nos colocamos embaixo da graça de Deus, vamos estar sempre plenamente protegidos pela presença de Deus. É por isso que o autor do Antigo Testamento diz: se passares pelas águas, não te afogarás. Se passares pelo fogo, não. Por quê? Por causa da graça de Deus que está sobre a minha vida. Você pensou que esse problema veio para te destruir, mas a graça de Deus está se aperfeiçoando na sua fraqueza. Não tome a força na sua mão, entregue-se à graça, porque Deus está te protegendo contra tudo e contra todos que se levantam contra a sua vida. Permita que hoje Deus revele e repouse o seu poder diante das circunstâncias mais difíceis que você está vivendo. Entregue tudo que você tem a Ele. Descanse nos seus pés. Diga: eu não sou capaz de suportar, mas a graça de Deus me sustenta de pé.
Desfrute da graça, desfrute da bondade. Deus está contigo. A vitória vai chegar e você não será abalado e não será destruído. Você crê nisso, irmão? Terceiro lugar, a graça de Deus. Para vivermos o propósito de Deus na nossa vida, você precisa decidir viver o quê? Pela fé. Romanos 1,17 diz o quê? Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o quê? O justo viverá pela... Levanta sua mão e diz: eu vou viver pela fé. Pastor, eu estou vivendo injustiça, eu estou vivendo dificuldade. Você acabou de levantar a mão e dizer o quê? Pela fé. O desânimo olha para a circunstância, mas a fé olha para o propósito de Deus na sua vida. A fé promove o seu futuro. A fé cria coisas inexistentes. A fé traz luz àquilo que é invisível. A fé gera esperança. Nós cantamos aqui, a nossa fé e esperança estão em quem? Em quem, irmão? Em Deus. Quem vive pela fé vai viver coisas inéditas na sua vida. Falei aqui quarta-feira, começa a agradecer pela bênção que você ainda não recebeu, porque você é justo e você está vivendo pela fé. Receber, agradecer pelo que você tem é muito pouco para quem vive pela fé. Tem coisa que Deus já está dizendo para você que Ele vai fazer. Se Ele disse que vai fazer, mesmo que ainda não tenha acontecido, já agradece aí e diz: obrigado, Senhor, a minha bênção vai chegar. Não chegou ainda, mas eu creio que ela vai chegar. A fé gera esperança. Quem vive pela fé eterniza a sua vida. Somente a fé é capaz de acessar a graça de Deus, e a fé está disponível para aqueles que quiserem. Efésios 2,8, Paulo diz: pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é o quê? Quem gostaria de receber esse presente? A fé não é nossa, irmão, é Deus que nos dá, para salvação e para viver. John Dawson diz que fé é receber o conhecimento da habilidade e do caráter do Pai. É impossível conhecer a Deus se não for pela fé. Somente esse dom é capaz de nos conectar com Deus e revelar as recompensas e bênçãos que nós vamos receber dele. É por isso que Hebreus 11:6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê, irmão? Pois quem dele se aproxima, vamos ler? Precisa crer que ele existe, que recompensa aqueles que o buscam. Falei aqui quarta-feira. Começa um movimento novo de oração na sua vida. Pastor, já tem orado bastante, ora mais. Tem orado pouco, ora. Sozinho, ninguém vai ver, ninguém vai olhar para você. Eu não vou saber, o pastor não vai saber, o presbítero não vai saber, às vezes até sua mulher não vai saber, seu marido não vai saber, seu filho não vai saber, mas você, pela fé, porque você decidiu viver em fé, você vai começar um movimento novo de oração na sua vida. Só você e Deus. Começa um movimento novo de oração na sua família. Chama a turma para orar. Se ninguém quiser orar, começa você. Levanta um altar de oração e de adoração dentro da sua casa. E vamos viver um tempo novo de oração nessa igreja, irmãos. Porque nós vamos tocar as recompensas e as bênçãos que o Senhor tem reservado para nós através da fé. Quarto, reflita a glória de Deus através das suas atitudes. Vamos falar juntos? Reflita a glória de Deus através das suas atitudes. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, o apóstolo Paulo diz assim: assim quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para... as suas atitudes revelam aquele que está te influenciando. Sabia disso? Você vai demonstrar através das atitudes quem influencia a sua vida.
É por isso que Pedro falou com Jesus: mestre, não vai para Jerusalém, vamos fugir. E o que Jesus disse para ele? Arreda, Satanás. As suas atitudes revelam quem está te influenciando. Isso não é pensamento de Deus, isso é pensamento que o diabo colocou na sua cabeça. Sai de mim, Satanás. Pensa. É por isso que Paulo diz: quer comer, quer beber ou fazer outra coisa, faz para a glória de Deus. Porque quando você age, você está revelando quem está por trás da sua vida. Se é o Espírito Santo ou se é o diabo, ou se é a sua carne que está impulsionando você a tomar aquela atitude. Faz um exercício semelhante à madrasta malvada da Branca de Neve. Põe um espelho na sua frente e diga: espelho, espelho meu, que imagem eu estou refletindo para o mundo? A imagem de Deus ou a imagem de mim mesmo? Eu quero dizer uma coisa para você, em nome de Jesus: você foi feito para a glória de Deus. Você foi feito para glorificar a Deus. Você foi feito para viver a partir da glória de Deus. E a glória de Deus revela quem somos e quem Ele é e o que Ele está fazendo na nossa vida. Nascemos para refletir a glória de Deus. Muita gente bate na música raridade, mas pelo menos tem uma verdade ali. Você é um espelho que reflete a glória do Senhor. Precisamos da presença para poder refletir a imagem. Só onde Deus está, a sua imagem aparece. Sabe o que o pecado faz com a gente, irmãos? O pecado nos afasta da glória, mas a graça nos leva de volta para ela. O pecado te tira da presença, mas a graça te traz de volta para a presença. A glória é a força da manifestação da presença de Deus na nossa vida. Romanos 6, 23 diz: todos os pecados estão destituídos da glória de Deus, mas sendo justificados gratuitamente por sua graça. O pecado te tira da presença, mas a graça te traz de volta. O pecado te afasta da glória, mas a graça traz de volta a glória para a sua vida. Você recebe isso? Em nome de Jesus. Viva para refletir a glória de Deus. Por isso que o crente não pode viver na prática do pecado, porque o pecado te afasta de Deus. Mas nós temos que viver mergulhados na graça, porque a graça nos traz de volta para a presença, e quando a presença de Deus está na nossa vida, a glória de Deus vai ser refletida através das nossas ações. As pessoas vão olhar para você e vão ver o brilho de Jesus nos seus olhos. Vão olhar para você e vai dizer assim: tem alguma coisa diferente na sua vida. Eu não te conheço, mas eu vejo em você algo diferente. E você vai dizer: isso que você vê diferente na minha vida é a glória de Deus que está sendo refletida em mim. Quinto, busque ter intimidade com o Espírito Santo. Vamos falar? Busque ter intimidade com o Espírito Santo. Efésios 5,18 diz: não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se, essa é a melhor tradução, deixem-se encher pelo Espírito. Deus te fez para ser cheio. Deus te fez para ser cheio. Mas você precisa entender: você vai ser cheio de quê? Você quer ser cheio de quê? De você mesmo ou do Espírito Santo de Deus? O autor disse que Deus não pode te encher de si mesmo, dele mesmo,
quando você está cheio de si mesmo. Deus não pode derramar o Espírito Santo na sua vida quando você está cheio de você mesmo. O mais difícil, irmão, não é ser cheio do Espírito. O mais difícil é esvaziar a nossa vida de nós mesmos. Ser cheio do Espírito, isso significa que você esvaziou de você mesmo. Quer ser cheio do Espírito? Esvazie a sua vida de você mesmo e deixa o Senhor encher a sua vida. É uma transformação de mentalidade. Quando você se enche do Espírito, a sua mente se abre. Porque uma mente pequena não consegue compreender os propósitos de Deus. Entregue os seus desejos, entregue a sua vida, entregue os seus planos, entregue as suas ideias, tudo, entrega tudo nos pés da cruz de Cristo. E aí ele vai dizer assim: meu filho, agora eu vou te encher dos meus propósitos. Tira tudo que é seu, põe aos pés da cruz e deixa ele te encher de tudo que é dele. Quando nos relacionamos intimamente com o Espírito, descobrimos que Deus não nos criou para uma vida que bate nesse teto. Deus nos criou para uma vida que pode tocar os céus. Amém? Os céus estão abertos. É só você se deixar ser cheio do Espírito Santo. Em último lugar, irmãos, tenha um encontro pessoal com Jesus Cristo. O apóstolo Paulo disse em Filipenses 1:21: porque para mim o viver é quem? É Cristo, e o morrer é lucro. Vou dizer uma coisa para você que talvez ninguém nunca te disse. Enquanto você não tiver tido um encontro com Jesus, a sua vida de verdade não começou a ser vivida. Enquanto você não entregar a sua vida para Jesus, você ainda não começou a viver. Você começa a viver quando você entrega toda a sua vida nas mãos do Senhor e o recebe como o seu Senhor e o seu Salvador. Só Jesus pode restaurar a grandeza do propósito da existência. Nós temos um vazio dentro de nós, e esse vazio só pode ser preenchido pela presença de Deus. Muitos estão tentando preencher esse vazio pelas coisas desse mundo. Mas eu ouvi uma vez, e é verdade, que tentar matar a sede que há dentro de você com o mundo é a mesma coisa de você tentar matar a sede com água do mar. Quanto mais você bebe a água salgada, mais você tem sede. É por isso que ele disse à mulher samaritana: aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais voltará a ter sede. Você está tentando matar a sua sede com coisas que não são Jesus Cristo. Sabe o que está acontecendo contigo? Você está ficando com mais sede. Mas o dia que você beber dessa água, ele disse, nunca mais você vai sentir falta de nada. Meus irmãos, não há nada que a presença de Jesus não possa curar. Nada. Ele quer estar ao seu lado. Ele deseja ter um encontro com você. A vida que Deus planejou para você nunca teve a ver com religião. Eu queria que você entendesse isso, porque às vezes as pessoas têm dificuldade por causa da religiosidade. Eu vou deixar a minha religião. O que Deus planejou para mim e para você não é viver a religião, não é ser religioso. O que Deus planejou para mim e para você é viver uma vida plena em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador.
Se você procura Jesus, disse Spurgeon, faça. Subindo a escada do conhecimento, desce, porque Ele está te esperando lá embaixo. Ninguém vai conhecer a Deus pelo tanto que sabe. Você vai conhecer a Deus se a porta do seu coração estiver aberta e disser para Ele: entra e faz morada. Você deseja receber isso nessa noite? Tem muita gente que diz assim: o maior evento da história da humanidade foi aqueles americanos colocaram o pé na lua. Uns acham que é mentira, outros acham que é verdade. Não sei quem era nascido nessa época, nem vou perguntar aqui para você não revelar a sua idade. O homem botou o pé na lua, que coisa extraordinária. Sabe o que é mais extraordinário? Foi Deus ter colocado o pé na terra. Esse é o acontecimento mais extraordinário da história do mundo. Não foi o homem pisar na lua, foi Deus pisar na terra. Andar com Jesus é andar em segurança, mesmo em meio da tempestade, saber que o seu barco não vai afundar. Andar com Jesus é habitar na calmaria, mesmo que estejamos vivendo numa tempestade. Queridos irmãos, isso é o que a reforma fez. A reforma trouxe de volta as verdades eternas. Que cada um aqui possa abrir o coração e deixar que essas verdades iluminem a sua alma, a sua mente e o seu coração. Eu queria fechar com o Salmo 119, versículo 105. Vamos ficar de pé? O que diz o Salmo? Versículo 105, que muita gente sabe de cor, que aprendeu quando criança, às vezes. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus, vamos falar juntos? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Entregue a Deus o seu caminho. Para de tentar guiar a sua vida por você mesmo. Deixa Deus guiar a sua vida. Mude a direção da sua história. Viva a vida sustentada não por aquilo que você pensa, mas pelas verdades da palavra de Deus. Essa palavra vai ser uma luz que vai iluminar o seu caminho, lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Chega de andar em trevas, chega de tropeçar e cair. Acenda a luz da palavra de Deus na sua vida, no seu coração, para que ela possa te guiar para os caminhos eternos do Senhor. E o salmista diz no Salmo 37, versículo 5: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele. Quem pode dizer aqui que já fez essa entrega? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, confia nele, e o mais ele fará. Você crê nisso, irmão? Feche seus olhos um pouquinho. Entrega a sua vida, entrega o seu caminho, confia e deixa ele trabalhar. Vai dormir, vai descansar e deixa Deus trabalhar. Coloque a mão sobre o seu coração.
Se você puder, repita comigo essa oração. Senhor, nessa noite, eu quero declarar que a minha vida está entregue nas tuas mãos. Recebe, Deus, tudo que há em mim. Perdoa as vezes que eu tento andar pelos meus próprios caminhos, resolver os problemas pela minha força. Nessa noite, eu reconheço que só o Senhor pode endireitar o meu caminho. Recebo em minha vida a água da vida que sacia a minha sede. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Alguém aqui nessa noite fez essa oração pela primeira vez? Primeira vez que você sentiu que você teve um encontro pessoal com Jesus Cristo, nosso Senhor? Tem alguém? Levante sua mão onde você está. Tem alguém que nessa noite orou essa oração e sentiu algo diferente no coração? Deus falou comigo. Deus me mostrou o caminho que eu devo seguir. Tem alguém? Queria que você levantasse sua mão. Queria orar por você. Talvez tenham pessoas aqui nessa noite que por algum motivo se desviaram da rota, do caminho, do rebanho, se afastaram, erraram a porta, tentaram andar por caminhos que não são caminhos de Deus na sua vida. Mas hoje, o Espírito de Deus falou no seu coração que você precisa voltar, que você precisa entregar a sua vida ao Senhor, para um lugar de onde você nunca devia ter saído. Tem alguém aqui nessa noite? Queria que você levantasse a sua mão bem alto. Eu estou voltando hoje para os caminhos do Senhor. Alguém aqui? E por último, eu queria fazer um novo desafio para pessoas que estão aqui nessa noite e que ainda não são membros da igreja. Você já é convertido, já voltou, mas você ainda não tomou uma decisão de batizar, de restaurar, professar a sua fé, se integrar a essa família. Tem alguém aqui que hoje está tomando essa decisão? Levante sua mão e orar por você. Eu quero ser membro da igreja. Eu quero voltar, eu quero acertar a minha vida. Alguém? Vamos orar, irmãos. E a nossa oração nessa noite é: viva pela fé. Deixe o Senhor fazer morada no seu coração. Oramos aqui no começo do culto. Seu coração entrou aqui angustiado, mas você pediu a Deus: eu quero voltar diferente para melhor da maneira que eu entrei. Eu quero descansar no Senhor. E essa palavra tocou no meu coração, tocou no seu coração, e você vai sair daqui melhor. Nós queremos orar pela sua vida. Enquanto nós cantamos esse louvor, você que precisa dessa oração para melhorar, você saísse do seu lugar e viesse aqui na frente, para que nós juntos pudéssemos orar nessa noite e colocar a sua vida diante do Senhor. Se há alguém que precisa de receber essa oração, você podia sair do seu lugar e vir à frente.